Então eu quero, primeiramente, agradecer bastante à Casa Espírita Allan Kardec, que sempre nos proporciona oportunidades de divulgação da doutrina, de estudo, das palestras, dos grupos de estudo. Então, a Vera, a Dora, todo o pessoal. Quero agradecer bastante, muito, as duas amigas tão dedicadas, que são a Fernanda e a Eliege, que trabalham incansavelmente para que a gente consiga realizar atividades como essa, de divulgação da doutrina. Sempre dispostas, sempre com muita iniciativa. Muito obrigado. Agradeço também a minha esposa, Terezinha, que está aqui comigo hoje, ajudando nessa tarefa, já que estamos só nós aqui em casa. A filha, a Isabela, também, que mesmo estando aqui, lá na sua casa em São Paulo, também nos ajudou bastante para tirar algumas dúvidas aí da tecnologia. E eu quero mandar um abraço a todos os companheiros dos grupos de estudo que a gente participa. Eu participo de 3 grupos de estudos nas Casas Espíritas. Na segunda-feira, no Calvário ao Céu, um grupo de estudos onde nós estudamos as obras de André Luiz. Na terça-feira, o grupo na Casa Allan Kardec, também estudamos André Luiz. E nas quintas-feiras estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo na Casa Rafael Latorre. Então, um grande abraço, meus amigos, muita saudade de todos. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Então, iniciando aqui o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra é a terceira obra da codificação. As obras básicas, né, se formos considerar só as 5 obras de Allan Kardec, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e depois o Céu e o Inferno e a Gênese. Então este livro foi escrito no ano de 1864, para aqueles que não têm ainda muito contato, por Allan Kardec na França. Então vamos ver no prefácio do livro. Vou ler apenas 2 frases que acho bastante interessantes para a gente começar um pouquinho aqui o nosso comentário dessa mensagem que foi ditada pelo Espírito de Verdade, que nós sabemos se tratar de Jesus. Então ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que interessante isso. Está nos dizendo que, em determinada época, Jesus enviou espíritos de alta grandeza, de alta elevação, que são aqui citados como os Espíritos do Senhor, por toda a terra, para divulgar a mensagem do Cristo, para relembrar os ensinos de Jesus. E foi desta forma que surgiu a doutrina espírita na França. Mas essas mensagens não chegaram somente lá neste país, mas por toda a terra, como diz aqui, iluminando a todos. E esses Espíritos do Senhor, poderíamos até lembrar muitos daqueles que são os chamados santos da Igreja, como São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Paulo, tantos aí espíritos de grande elevação. E Jesus continua a mensagem dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que a gente pode entender sobre isso? Chegados os tempos
de restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem pura do Cristo, quando ele veio até nós, no transcorrer dos séculos, ela foi perdendo aquela pureza. Aquela mensagem pura de Jesus foi tornando-se, de certa forma, com interferências do ser humano, foi se tornando mais humanizada, perdendo aquele caráter divino. Então aqui, ele está nos dizendo que era preciso restaurar. Então é interessante que, se a gente se lembrar, por exemplo, na Idade Média, época de grandes trevas, né? Jesus, percebendo a necessidade de restaurar, de renovar a sua mensagem, de relembrar a sua mensagem, ele chama uns dos seus discípulos, aquele que foi João, o evangelista, e pede a João que volte à terra. Que volte à terra para exemplificar a sua mensagem, para trazer às pessoas a forma de se viver de acordo com a mensagem do Cristo. Então nasce, por volta dos anos 1100, na Itália, em Assis, aquele que nós conhecemos como Francisco de Assis, que foi aquele espírito sublime que viveu com intenso amor a mensagem de Jesus, com uma maior simplicidade, com o desapego total dos bens, e veio então nos mostrar como se vive a mensagem do Cristo, para relembrar os ensinos de Jesus. E dessa forma, então, nós entendemos que, segundo o Evangelho escrito por João, Jesus disse que enviaria o Consolador prometido, aquele que nos faria relembrar tudo que Jesus havia dito e nos ensinaria, aprofundaria-nos mais em conhecimentos que Jesus não pôde dizer naquela época. Então surge a doutrina espírita no ano de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E assim, a doutrina espírita tem esse papel importante de restaurar a mensagem do Cristo, de nos fazer relembrar a mensagem pura do cristianismo nascente. Se alguém então tiver algum comentário, alguma pergunta, pode dizer, a gente vai tentando aí interagir, tá legal, pessoal? Para ficar uma coisa mais descontraída. Eu vou aqui ler agora um trechinho para a gente comentar também sobre a introdução do livro. Na introdução, é uma introdução bastante longa, quem tiver um tempo depois que não conheça ainda, quiser ler, vale a pena. Allan Kardec cita muitos assuntos interessantes na introdução. Mas eu vou ler apenas 2 trechinhos da introdução que eu acho de bastante importância para a gente refletir. O primeiro trecho está logo no início da introdução, no tópico 1, que Allan Kardec chama de objetivo desta obra. E ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então vejam bem, se nós olharmos o evangelho tradicional da Bíblia, o evangelho considerado oficial, nós podemos separar no evangelho essas 5 matérias. Poderíamos focar o evangelho apenas observando os atos comuns da vida de Jesus, as conversas que ele tinha, as visitas, participando de alguma festa, visitando algum amigo, todas essas situações de uma pessoa numa vida comum. A gente poderia também olhar o evangelho e focar apenas os milagres que Jesus fez, as curas, todos aqueles milagres. A gente poderia também focar e
e visualizar apenas as predições ou aquelas profecias, quando Jesus fala dos fins dos tempos. Ou então, focar as palavras que a igreja tomou para instituir alguns de seus dogmas, como o batismo, a Eucaristia, a confissão. Mas Allan Kardec diz que ele, então, reteve do evangelho tradicional apenas uma parte. Ele reteve, para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, apenas o ensino moral, que é o que ele diz, onde todas as religiões podem se encontrar, não vai haver controvérsias. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não está ainda, não conhece a obra, ele não contém todas as matérias do Evangelho tradicional, somente o ensino moral. E só como observação, as predições e os milagres, Allan Kardec coloca no livro A Gênese. Tudo bem? Bom, um outro ponto que eu quero citar da introdução é o item 4, o tópico 4 da introdução. Se alguém estiver acompanhando com o livro aí, pode ver qual é. Ele intitula Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então vou ler apenas uma frase, ele diz assim: as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, as grandes ideias, antes de surgirem, tem aqueles que vêm primeiro para preparar os caminhos, para preparar as pessoas para receberem aquela grande ideia. Então, a missão sublime de Jesus, é lógico que precisaria de precursores. A missão de Jesus, que ele realizou entre nós, foi preparada, mas com muito tempo de antecedência. Diríamos, no mínimo, 500 anos de antecedência. Jesus já preparou essa missão, a sua vinda aqui. Legal, a Terezinha está me dizendo aqui que alguém já está comentando, que é bom estar reunido, mesmo que virtual. Legal, gente. Essa é a ideia mesmo, que a gente, de alguma forma, consiga se manter unidos aí, apesar da distância física, né? Bom, então, Jesus preparou a sua vinda. E ele enviou muitos precursores, muitos missionários para preparar o seu caminho. Entre eles a gente poderia lembrar, não é? Os profetas. Quantos profetas dizendo sobre a vinda do Cristo? Jeremias, Isaías, o profeta Miqueias. Eu fiquei admirado quando li a profecia de Miqueias, porque ele diz que Jesus haveria de nascer o Salvador na cidade de Belém, ele diz assim. E quando a gente vê a narrativa de que Maria já estava grávida de Jesus, e junto de José, eles moravam na cidade de Nazaré. Aí poderíamos pensar, mas e a profecia? Se Jesus nascer em Nazaré, vai contrariar aquela profecia. E o que acontece de repente? O poder romano determina que deveriam todas as pessoas fazer um chamado recenseamento, como se fosse o nosso censo atual. Mas o detalhe é que eles deveriam fazer esse recenseamento na sua cidade natal, de origem. Então o que acontece? Maria e José foram nascidos em Belém. Precisariam retornar à cidade de Belém para fazer esse recenseamento. E quando lá chegam, aquela viagem demorada, Maria, já com a gravidez avançada, percebeu que era a hora do nascimento.
E então eles procuram abrigo em alguma estalagem, algum hotel, como vamos imaginar, um lugar para ficar, e tudo lotado na época, porque muitos estavam ali por esse motivo do recenseamento. E o que eles fazem? Vão procurar um lugar onde pudessem passar aqueles momentos que lá estavam à noite. E nós sabemos então da lição da manjedoura, quando Maria e José se ajeitam naquele lugar entre os animais, naquelas palhas, e ali nasce o Salvador, o Messias, tão esperado. E a gente vê que a profecia, como pode um profeta que faz uma profecia há mais de 700 anos antes, falando de uma forma tão perfeita dessa? Então, assim como Jesus enviou vários precursores, Sócrates foi um deles. E Sócrates, aqui nesse item 4 da introdução do livro, o Allan Kardec faz questão de colocar um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, para a gente ver como tem semelhança com a doutrina espírita e com o cristianismo. Sócrates já tinha um espírito de alta elevação. Só para dar uma ideia, olha como ele inicia o resumo da doutrina de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Então, para a gente ver que as ideias de Sócrates estavam muito coerentes já com a vinda de Jesus, já preparando os seus caminhos. Um abraço, Célio, um beijo. Saudade de todos, obrigado pela participação, todos os amigos que estão aí acompanhando. Muito bom sentir o carinho, a vibração de vocês. Bom, então, pessoal, agora eu vou tentar a gente entrar um pouquinho no capítulo 1. Capítulo 1 do livro, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. Somente um comentário antes, para aqueles que não leram ainda a obra, o Evangelho. Todos os capítulos, eles têm uma sequência, uma forma de apresentação idêntica. O Allan Kardec começa o capítulo com uma citação do Evangelho da Bíblia. Então sempre traz um trechinho do Evangelho. Em seguida, Allan Kardec faz os seus comentários a respeito desse trecho, explicando a passagem, inspirado pelos bons espíritos, não é? E no final do capítulo, mais adiante, ele sempre apresenta um tópico que ele chama de instruções dos espíritos, que é onde ele mostra uma ou mais mensagens psicografadas que os espíritos abordam falando sobre o assunto do capítulo, certo? Muito obrigado, pessoal, todo mundo aí participando, a Márcia Fialho, a Zene Carone, todos, sei que são muitos amigos, quero agradecer a todos o carinho e a presença, né, virtual. Valdomiro, um grande abraço também, Valdomiro. Bom, então, neste capítulo, vou ler um trechinho que Allan Kardec começa o capítulo desta forma, com um trecho do Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único jota ou um único ponto. Então Jesus está dizendo que não veio destruir qual lei? A lei de Deus, que era conhecida daquele povo até então. Qual lei era essa? A principal, a lei recebida por Moisés, os 10 mandamentos. Então Jesus disse que não veio contrariar os 10 mandamentos, ele veio para cumprir, para exemplificar. Então Jesus veio trazer um avanço
no entendimento da lei divina. Os 10 mandamentos eram o princípio da revelação da lei, uma forma adequada para aquele povo daquela época. E Jesus disse que a lei de Deus há de ser cumprida em toda a terra. Então veja bem que nessas palavras já subentendemos que temos muito tempo pela frente nesse planeta, para que a lei de Deus seja vivida em toda a terra ainda. Obrigado, Fátima. Um abraço a todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então, neste capítulo, Allan Kardec fala sobre as chamadas 3 revelações, que nós ouvimos tanto falar no meio espírita. As 3 revelações da lei divina. A primeira das 3 revelações, que foi Moisés. A segunda, o próprio Cristo Jesus. E a terceira revelação, a doutrina espírita, que vamos comentar um pouco ainda. Mas começando primeiramente por essa primeira revelação, ele fala sobre Moisés, então, o grande legislador. E ele diz assim: na lei mosaica há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo se modifica com o tempo. Então, olha que interessante, Moisés levou as leis de Deus através dos 10 mandamentos para aquele povo. As primeiras noções da lei divina com os 10 mandamentos. Mas Moisés estava lidando com um povo indisciplinado, rebelde, duro de coração. E ele instituiu outras leis por sua conta, que ele dava caráter divino a essas leis. Ele dizia que eram leis de Deus também, para que o povo acatasse. Então, assim, ele fez como, por exemplo, com a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei do olho por olho, dente por dente, era uma lei que, de certa forma, expressava vingança. Porque se alguém roubava alguma coisa, o outro se sentia no direito de roubar também. Mas a gente percebe que era um grande avanço. Porque em tempos muito recuados, anteriores a Moisés, acontecia da seguinte forma: se alguém roubasse um animal do outro, essa pessoa lesada se sentia no direito de roubar 10 daquele que lhe havia roubado um, e ainda matar alguns membros da sua família. Então vejam que era uma coisa injusta, muito desproporcional. E ao instituir o olho por olho, dente por dente, Moisés pelo menos fazia justiça. Se alguém roubava um, tinha o direito daquele também roubar. Mas quando vem Jesus, ele revoga tudo isso. Então aqui, somente para ficar claro, que quando Jesus vem, ele não foi contra as leis de Deus, é lógico, foi dar cumprimento, mas ele revogou as leis de Moisés. Porque ele aboliu a lei do olho por olho. Jesus veio e disse: se alguém bate na tua face direita, apresenta outra. Então Jesus veio nos dizer que não deveríamos nos vingar, que era preciso o perdão. Então, para ficar claro aqui, que há 2 partes na lei de Moisés. Uma que é a lei divina e outra instituída por Moisés para conter aquele povo. A gente está aproximando aí já de um período que eu creio que é bom para encerramento. Vamos ler mais só um trechinho, mais alguns 5 minutos, para não ficar muito longo, tá bom? Para que a gente também não se canse aí num estudo muito longo. Então aqui, chegando mais recados aqui, Marivaldo de Itaiúva, um abraço. Marcos Umeda, grande amigo, muito obrigado a presença de vocês. Um abração a todos, gente. Estou muito feliz com a presença de vocês, com essa
que vocês compartilhando com a gente, Eliane Melo, eu sei que todos estão aí querendo mandar o seu abraço, o seu carinho, e a gente sente essa vibração, uma coisa muito boa. Muito obrigado. Então eu vou apenas ler mais um trechinho sobre a segunda revelação, que é o Cristo. Então disse assim Allan Kardec: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha que interessante essa colocação. Jesus veio adaptar ao grau de adiantamento dos homens. O que é isso? Vamos imaginar, pessoal, que na época de Allan Kardec, na época de Moisés, na época de Moisés, quando ele revela as leis divinas através dos 10 mandamentos, aquela humanidade, como já disse, estava numa fase ainda de uma certa barbárie, de uma certa agressividade. Aquele povo não tinha ainda condições de receber, por exemplo, a lei do amor que Jesus trouxe. Então aquela humanidade da época de Moisés foi reencarnando durante 1300 anos aproximadamente, até que Jesus viesse à Terra. Então aqueles mesmos reencarnando por longos períodos foram se desenvolvendo, foram aperfeiçoando-se espiritualmente, e quando Jesus sentiu que era o momento propício da sua vinda, ele encontrou aqueles mesmos, já um pouco mais amadurecidos, e ele veio então e falou da lei de amor, que já era possível naquela hora dar o início, falando de uma lei de amor, de um Pai misericordioso, amoroso. Então Jesus resumiu os 10 mandamentos. Ele disse assim: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. Ou seja, quem ama verdadeiramente não rouba, não mata, não deseja nada do outro, ele honra pai e mãe, ou seja, ele cumpre os 10 mandamentos. Então toda a lei, todos os profetas se resumem no amor a Deus e ao próximo, que é a lei de amor que Jesus veio trazer. Então Moisés, a primeira revelação, representando a justiça, e Jesus, a segunda revelação, trazendo a lei do amor. Um grande abraço aqui, Nando, do nosso grupo de estudos também, Ana Lúcia também, que faz parte do nosso grupo de estudo. Um grande abraço a todos. É? Bom, então só para concluir esse assunto, vamos ver então sobre a terceira revelação da lei divina, que é o Espiritismo, segundo nós entendemos, segundo revelação dos Espíritos. Então diz Allan Kardec: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, olha que interessante, porque Jesus, na sua época, ele deixou algumas verdades em germe, ele semeou algumas verdades que não eram possíveis ainda entrar em profundidade. Assim foi com a reencarnação, com a imortalidade da alma. Nós vemos várias passagens no Evangelho abordando esses assuntos, mas o aprofundamento desse conhecimento estava reservado à doutrina espírita, que vem a ser o Consolador prometido. Então, por toda parte na Terra, reencarnaram aqueles que vinham com a faculdade mediúnica para que pudessem ser porta-vozes do céu. Aqueles que iriam receber as mensagens dos Espíritos iluminados
para trazer avanço ao nosso entendimento, para que a gente conhecesse melhor as leis divinas. Então, assim recebemos, através da doutrina espírita, verdades que nós estamos começando a penetrar, a entender a tamanha profundidade dos ensinos da doutrina espírita, que é então a terceira grande revelação da lei divina. Marisa também, muito obrigado, Marisa, um abraço. A Sônia Fávero também, grande amiga, prima, um beijão, Sônia, muito obrigado por todo o teu apoio, tudo que vocês sempre nos incentivam. Bom, e só concluindo aqui então, no item 7 desse capítulo, Allan Kardec diz assim, que o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica, que é isso que eu acabei de dizer. O Jesus semeou verdades que estavam reservadas à doutrina espírita. Como a gente vai vendo, como que a doutrina aprofunda a coerência dos seus postulados, quando a gente lê sobre reencarnação, a coerência que existe nessas verdades, sobre a imortalidade da alma, a gente vai entendendo o maior presente que Deus nos deu, que é sabermos que nunca morreremos, somos espíritos imortais. Então, assim, aqui a gente vai concluindo essa primeira parte sobre esse primeiro capítulo das 3 revelações. Se ninguém tem nenhuma dúvida, se está tudo em ordem, eu creio que a gente já vai partindo aí para o encerramento. Podemos fazer uma vibração, uma oração em conjunto. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, meus amigos, eu quero agradecer profundamente essa oportunidade que vocês me concedem com o comparecimento, com a participação de vocês, que sempre apoiam, que sempre nos incentivam a trabalhar de alguma forma divulgando a doutrina, que estamos sempre juntos nos estudos. Convido aqueles que ainda não participam, que possam conhecer os grupos de estudos, que nos proporcionam tantas coisas boas, além do aprendizado, a amizade, a confraternização. Então vamos aproveitar esses momentos que estamos unidos pelo pensamento e pedimos a Deus, a Jesus, que nos abençoe nesse momento. Momento difícil que nós estamos passando na humanidade, um momento diferente, um momento em que muitos estão tensos, apreensivos, com medo. Mas nós vamos pedir a Deus que nos tranquilize, que nós tenhamos a nossa fé com base em tudo que já estudamos e já aprendemos, que a gente perceba que acima de tudo isso que estamos vivendo aqui fisicamente, tem poderes maiores nas mãos de Deus e de Jesus que comandam este planeta com muito amor. Aqui não é uma nave que está à deriva. Estão no leme Jesus e Deus nosso Pai. Que a gente tenha muita fé, muita serenidade nesse momento. Que a gente possa manter a tranquilidade íntima de acreditar que tudo faz parte de um processo progressivo desse planeta. Estamos sujeitos a essas situações difíceis, pois estamos ainda em um mundo, de certa forma, atrasado espiritualmente. Mas nós vamos manter a nossa fé, a nossa confiança, e pedimos a Jesus
que nos abençoe a todos neste momento. A cada um de nós em nossos lares, nossos familiares, que a gente mantenha a união, a fé, o amor a Deus. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, que todos nós possamos receber do teu imenso amor. Meus amigos, até uma próxima oportunidade, se assim for possível. Deixo aqui o meu agradecimento, o meu abraço. Fiquem com Deus, muita paz, uma boa noite a todos.